Boa noite, a paz do Senhor novamente, pessoal. Eu não sei, o vídeo encerrou sozinho aqui. Vamos retornar, vamos aguardar a nossa irmã Aline entrar novamente. Não sei o que aconteceu aqui, eu acho que foi o próprio Instagram aí que acabou derrubando. Vamos aguardar a Aline entrar novamente. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas foi do próprio Instagram, se eu não me. Já entrou, vamos aguardar mais um pouquinho, pessoal. Oi, Manuel. Eu acho que caiu geral aqui, viu? Acho que foi o próprio Instagram que caiu. Travou. É, caiu geral. Mas amém, Aline. Então, Aline, pode continuar. Se você quiser continuar já iniciar no teu testemunho, né, Aline? Como que você conheceu a Cristo, como você conheceu a Deus, né? Você pode iniciar, fica à vontade, é todo o seu tempo. Então, é, no momento difícil do meu casamento, né, eu tinha uma opção, né? Eu falei assim, Deus, o que que eu vou fazer, né, nesse momento? No momento difícil, tá dando um eco. Peraí, Manuel, tá dando um eco no que tá falando ali peraí, abaixa um pouquinho. Aí eu tô um pouco nervosa, gente, pra Fica falar. tranquila à vontade. Teve tantos testemunhos maravilhosos, sabe? Que a gente fala, meu, eu sei que o que Deus fez na minha vida foi edificante, foi maravilhoso, que Deus mudou a minha vida, o meu casamento, Amém. né? Foi maravilhoso. Mas assim, como eu tô no começo, a gente está começando uma vida com Deus que é maravilhoso, né? Tudo que Deus vem fazendo, fez na minha família, não só no meu casamento, mas um casamento de várias pessoas que a gente pôde falar do nosso testemunho, né? Mas assim, falando, às vezes a gente fica um pouco nervoso, né? Assim, Normal, com as normal. pessoas ouvindo a gente. Então, no momento que difícil, né, do meu casamento, eu falei, Deus, eu não aceitei aquela situação para minha vida, né? Ou a gente, como eu e o Rodrigo já viemos de outros casamentos, né? Eu falei, Deus, eu não aceito novamente isso para minha vida, né? E ali Deus trabalhou, né? E eu vi naquele momento que não era que Deus queria primeiramente, era me tratar. Eu tinha muitas coisas para mudar. Não era só tudo que estava acontecendo, também eu estava fazendo algo errado, né? E Deus foi me curando, foi me tratando, né? E ali Deus foi trabalhando na minha vida. Eu comecei a orar para Deus, né? No meu quarto sozinha, foi num momento de pandemia, né? E assim, não tinha igreja, né? Naquela época, um ano e pouco atrás, não tinha igreja, né? Tava toda a igreja fechada. E assim, naquela situação difícil, eu falei, Deus, comecei a orar, buscar a Deus. E ali Deus foi falando grandemente ao meu coração. Muitas vezes eu brigava, né, com o Rodrigo por algumas mentiras, né, porque o inimigo ele é sujo, gente. O inimigo ele é sujo. Ele coloca pratos, né? E assim, a parte sempre tem uma parte fraca no casamento, né? E aí foi o meu marido. E aí eu tive a opção, ou eu restauro o meu casamento, ou eu acabo ali. E eu falei, não, pai, eu não aceito. E ali eu orei, busquei a Deus sozinha, sozinha. Foi uma época que eu me senti muito sozinha, né? Eu tava deprimida, de verdade, muito deprimida. E aí eu orei a Deus, Deus foi me tratando. Tinha coisas que eu fazia que não agradava. Eu mudei assim, a gente brigava. Assim, eu era muito nervosa. Eu cheguei muitas vezes à discussão, a querer agredir o meu marido também, a querer ir pra cima, pelo meu nervosismo, né? E assim, falou para mim: acalma, não faz mais isso, né? Porque quando você começa a ter uma intimidade com Deus, ele fala o seu coração, né? E assim, Deus foi falando muito grande, e assim, Deus foi me tratando, ele, eu mudei muito, gente, e o que Deus fez comigo foi maravilhoso. Então, eu me calei, eu comecei a me calar, não brigava mais,
foi pedindo a Deus a mudança da minha família, restaurar o meu casamento. E Deus foi tratando de uma maneira sobrenatural. Não foi fácil no começo, né? Aí, quando eu comecei a procurar as igrejas, né? Porque a gente precisa da palavra do Senhor. Não é só a gente, eu estar dentro do meu quarto orando. A gente precisa aprender mais de Deus. E assim, aí a gente foi indo, buscando algumas igrejas. Ele não queria ir comigo. E ele foi vendo a minha mudança. Eu bebia, né? Gostava muito de cerveja. Quem me conhece fala, não é essa carinha aqui, parece que não, mas eu gostava, né? Fazia coisas que não agradavam a Deus. E eu não fiz assim um voto com Deus. Eu lembro que na época eu não fiz um voto. Ah, Deus, se eu parar de beber, você está no meu casamento? Não. Eu realmente quis uma mudança do meu casamento. Eu fui tratando tudo que eu tava de errado, que eu em mim, primeiramente, né? E Deus, ele foi me curando para o Rodrigo ver a minha mudança. Porque às vezes, muitas vezes, a gente vê só a mudança, vê o erro do outro e não repara no nosso, né? Nos nossos erros. E aí, o trabalhar de Deus, eu comecei a ir numa igreja, ele não gostava muito, ele queria até na época em outra igreja, e eu relutei. Mas para salvar o meu casamento, eu fui naquela igreja que ele gostaria de ir. E a gente começou a ir. Eu lembro que no primeiro culto, Deus falou de uma maneira tão grande aos nossos corações, comigo, com ele. Mas foi uma maneira assim que nós saímos de lá, assim, sobrenatural. Deus falou. Mas não foi no começo, né? Porque ali foi todo um trabalhar, né? De Deus, a gente foi... Aí eu orando sempre, buscando. E aí ele quis a transformação. Aí ele começou a ir comigo, ele começou a mudar, né? E a gente foi, começamos aí, a gente conheceu pessoas, a gente aceitou fazer uma casa de paz aqui na nossa casa, onde veio 2 casais, um casal maravilhoso, onde a gente conheceu pessoas nessa igreja maravilhosas, né? Que tratou o nosso casamento, né? A gente aceitou, fez uma casa de paz, onde Deus falou grandemente ao nosso coração, onde veio a mudança dentro do nosso casamento. E ali a gente começou um trabalhar de Deus dentro da igreja, né? Deus colocou pessoas maravilhosas na nossa vida, que edificou o nosso casamento, porque a gente precisa disso, né? No momento que a gente está no deserto, a gente precisa de pessoas do bem, né, que venham, falam coisas para edificar, porque pessoas para falar assim, não desiste, tem um monte, né? Agora, pessoas para te restaurar, para te levantar. E eu decidi, assim, né, foi tudo muito difícil, mas eu decidi perdoar tudo que tinha acontecido. Porque, assim, e a gente quando perdoa tem que ser de coração, né? E eu falei, Deus, eu perdoo, eu quero meu casamento restaurado, minha família, porque a gente sempre se deu tanto bem. No começo, quando eu conheci meu marido, eu nunca fui tão amada, de verdade. E assim, e muitas pessoas veem do nosso amor, né, a nossa união, porque eu tenho 2 filhos, né, Rodrigo tinha 3, e é difícil quando você junta uma família e dá certo, né, os filhos, né, quando você vem de um passado, né, um passado e você quer restaurar a sua vida, que você encontra alguém já com um passado grande, é difícil dar certo, porque se você não tiver amor, se você não passar por certas coisas, situações, para o casal se dar bem, mas os nossos filhos se deram bem, e aí, de repente, tudo se transformou. E foi bem quando eu e o Rodrigo decidimos casar, oficializar o nosso casamento. Parece que foi uma coisa do inimigo, né? Porque o Rodrigo sempre falava, vamos casar. E eu falava, não vamos. Tá bom assim, nós juntos, ajuntado, porque Deus não sai nada, né? Nós sabemos hoje que não. Mas na época eu não queria. E foi só a gente oficializar. Eu engravidei, né? Eu engravidei, tive uma filha maravilhosa, a Laura, tenho, né? A Laurinha, tá com 1 ano e 8 meses. E aí eu tava com 6 meses de gravidez e a Laura, nós decidimos casar, oficializar no cartório.
E dali em diante começou a nossa batalha, né? Só foi a gente querer, né, fazer as coisas certas, né? Tá ali com Deus, que o que agrada a Deus começou uma batalha muito grande na nossa vida. Mas Deus, ele restaurou, ele mudou tudo, né? Assim, hoje nós estamos restaurados, estamos firmes na igreja, fazendo uma obra linda na casa do Senhor. Hoje nós temos uma célula onde a gente, né, pode falar de Deus, a gente é maravilhoso tudo que Deus fez e ainda há de fazer, né? Nós tivemos uma célula quinta-feira, foi tremendo, cada uma é melhor que a outra. Você, né, Manuel, já participou, deu seu testemunho, foi tremendo, né? Então, Deus, ele transforma de uma maneira tudo sobrenatural. É só a gente abrir o nosso coração a Deus, né? A gente deixar ele entrar na nossa vida e ele transforma, né? Ele Aline, transforma de uma maneira sobrenatural. amém. Deixa eu, se você me permite, eu posso voltar um pouquinho lá atrás, aonde a gente se conheceu, se você me permitir, eu posso falar um Pode, pouquinho, né? pode. Eu lembro quando quando eu recebi uma ligação do Rodrigo, né? A gente se conhece há um bom tempo, né? E as pessoas meio que quando eu me converti, as pessoas meio que me criticavam muito, alguns amigos, né? Porque achavam que realmente era só balela, né? Que às vezes quando a pessoa passa por um momento difícil e aí você acaba buscando realmente a Deus, o carinho do Senhor, as pessoas acham que é balela. Eu me recordo que eu recebi uma ligação do Rodrigo, que foi um momento difícil que vocês estavam passando, né? Com a sua mãe, né? E eu lembro que ele me falou, poxa, eu queria que vocês fizessem uma visita para ela, né? E foi aí onde nós se conhecemos, eu não sei se você lembra, né? E eu via Lembro. realmente que você era uma pessoa muito fechada, né, Aline? Eu percebi um pouco que você era uma pessoa fechada, né? E aí você falou que você comentou sobre o teu casamento, que você teve que tomar uma decisão, né? Mas naquela situação, Aline, eu creio que Deus já estava trabalhando na vida de vocês, né, Aline? Em toda aquela dificuldade que vocês passaram, eu creio que Deus já estava trabalhando naquela dificuldade, mostrando que Ele é Deus, que ele transforma as famílias, né? No momento difícil que vocês passaram, e Deus, eu creio que estava fazendo grandes coisas, né, ali. E aí, você comentando essa questão do teu casamento, eu creio que você lembrou daquele Deus que foi te apresentado, daquele Deus que você escutou falar, que restaura, que transforma a família. Porque assim, Aline, é bem simples. A família é um projeto de Deus. Então, o inimigo ele nunca não quer que as famílias sejam as famílias unidas. Ele sempre coloca a questão de traição, a questão da bebida, né? Infelizmente, as pessoas que não estão firmes com o Senhor acabam caindo na discussão. A primeira coisa que vem quando você discute com teu esposo ou com tua esposa, é importante a gente falar isso para quem está nos assistindo, que às vezes nós precisamos dar um passo para trás, nós temos que respeitar, porque senão o casamento não dá certo. E aí eu creio que foi isso que você fez, que você tomou posição. Você tomou uma posição, mesmo que o teu marido ele não queria, de repente, no primeiro momento ir, você foi firme. Você tomou uma posição perante ao Senhor e pediu realmente para que Deus restaurasse o teu casamento. Então, eu creio que desde todas aquelas dificuldades que vocês passaram, quando foi apresentado um Deus para vocês, eu creio que nesse momento difícil você lembrou que Deus podia transformar a tua família e que você precisava tomar posição e mudar a história da tua casa. Não é isso, Aline? Pelo menos é o que eu acho que eu tenho certeza que aconteceu na tua vida. Foi sim. Você voltando a esse momento lá atrás, né? Que foi quando a gente passou essa luta, né? Com a minha mãe, né? Foi um mês muito difícil que ela ficou naquele hospital. E Deus ali também trabalhou, né? Eu sei que não foi o que a gente queria, né? Que acontecesse, mas Deus trabalhou grandemente, viu pessoas maravilhosas. Ali Deus fez uma obra, né? Minha mãe não aceitava muito oração, e aí Deus colocou pessoas ali. Muitos amigos meus, a mãe de um amigo meu do Fábio foi lá, orou por ela. E quando o Rodrigo ligou também para você, para o pastor, vocês foram de braços abertos ali orar por ela. E minha mãe, eu lembro que na época ela amou, ela falou como é bom, né, ouvir a palavra de Deus.
E assim, e depois foi uma outra amiga minha, a Sol lá, fez uma oração maravilhosa. E assim, eu sei que ali Deus, a minha mãe conheceu a Deus, né? Por vocês, né? Que são pessoas que sempre tá disposta a ajudar a gente, né? E aí eu lembro que minha mãe foi muito em paz. Isso que me deixou. Lógico que na hora, primeiramente, a gente se revolta. A gente nunca vai aceitar a perda, nunca. E a gente se desmorona, minha família desmoronou. Porque minha mãe ela era o nosso alicerce. A nossa família sempre estava unida, ela sempre era, a gente sempre estava junto. Ela não era a última ligação do dia você tá bem, sempre ligando. E assim, depois que ela se foi, então acho que deu uma desestruturada na família inteira, né? E a gente, se a gente não tem força para superar uma perda, a gente realmente cai em depressão, porque a perda, ela dói demais. A gente sofre muito, é muito difícil a gente aceitar. Mas se for, hoje eu entendo que se Deus, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, a gente quando a gente começa a aprender mais da palavra, a gente vai aceitando as coisas, né? Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Então, aí a gente vai lutando. E eu falei, Deus, eu não vou cair em depressão, a nossa vida tem que continuar. A gente tem filhos, tem casa, tem marido, mas não é fácil, não é fácil. E assim, e eu fiz isso, eu tomei uma posição. No momento difícil, não foi só na minha casa, comigo, né? Meus irmãos também se desestruturaram, porque uma perda desestrutura a família inteira. E assim, desde aí veio o trabalhar de Deus, na verdade, porque a gente vai conhecendo, a gente vai buscando, a gente vai pedindo força. Deus enviou uma filha, que era o sonho da minha mãe, tem uma neta. Eu não queria ter engravidado. Eu já tinha dois, ou já três, que juntando dava 5 filhos, né? Nós temos 5. E aí eu falei, eu vou mais. Quando eu engravidei da Laura, porque foi Deus que me deu ela, porque ela trouxe alegria. No momento de perda, né? Deus trouxe uma alegria para nós, mesmo eu não querendo, porque eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu não tenho, né? Nessa época eu falei, eu não tenho minha mãe, a minha mãe me ajudava, minha mãe era meu alicerce. E o que eu vou fazer? O Rodrigo falava, não, nossa, é nossa alegria, nossa filha, né? E ela, assim, no momento de perda, Deus trouxe ela, né? E ela veio para alegrar toda a nossa família. Ela veio para alegrar meu pai, meus irmãos, a nossa família. Ela trouxe uma alegria muito grande aos nossos corações, né? Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Num momento tão difícil, Deus trouxe uma alegria para nós. Mas, assim, nesse momento, também o inimigo, ele vem para afrontar a gente, né? Porque aí veio as lutas do meu casamento, e é isso, Manuel, eu tomei uma posição, eu falei, Deus, eu não aceito. Eu lembro que eu chorando, eu falei, Deus, eu não aceito. E não foi só no meu casamento, foi situação financeira, né? Que veio, assim, veio a pandemia, o Rodrigo ficou em casa, né? Teve, como ele trabalha com futebol, a escolinha fechou, não podia dar aula. Então veio a situação financeira, veio tanta coisa assim, todas as áreas da nossa vida, só graças a Deus a saúde, né, que é importante também, mas e assim, a gente lutou e tudo foi restaurando, né? Porque quando a gente se firma com Deus, ele vai tratando cada área. Eu lembro que eu chorava, às vezes, falava, Deus, o que está acontecendo, né, na minha vida? E Deus foi trabalhando, e quando eu lembro que eu estava de licença maternidade, e acabou, eles me mandaram embora. E eu recebi o meu último seguro-desemprego. Eu fiquei um mês, sabe? Eu fiquei muito desesperada, desesperada mesmo. E agora, as nossas contas estavam atrasando. Deus nunca deixou faltar nada. Graças a Deus, o pão de cada dia a gente sempre tinha. Mas as contas estavam vencendo. A gente não estava conseguindo pagar nossa casa. E nosso tratado, nosso casamento, né? Mas, assim, Deus foi restaurando tudo. Eu fiquei um mês. Eu recebi um seguro-desemprego último em outubro.
Quando foi em dezembro, antes Deus abriu uma porta para mim. Um dia eu chorei, eu lembro até hoje, eu orando a Deus, eu chorei aquele dia, eu não conseguia orar. Eu lembro que eu só chorava, eu chorava. Eu não saía palavras, porque às vezes a gente tá com o coração tão angustiado que eu não saía palavras. Eu só chorei aquela noite. Porque eu não estava trabalhando, tinha recebido o meu último o seguro-desemprego. Falei, Deus, como que eu vou trabalhar com essa pandemia? Não tem portas abertas, como que a gente vai pagar nossas contas, nossa casa, o financiamento da nossa casa atrasado, né? E aí, no outro, Deus, é igual aquele louvor, né? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Porque no outro dia de manhã, o Rodrigo, ele me ligou e falou assim, você quer trabalhar? Eu falei, claro que eu quero. E veio uma porta se abriu, né? Lá onde ele trabalha. Eu falei, mas lá, né, com ele, eu falei, não, mas se. Por que eu tô. Aí eu falei, meu Deus, por que eu tô reclamando? Se Deus me respondeu, né? Porque Deus, ele às vezes testa a gente. Claro. Mas aí eu fui trabalhar lá no bar, da onde ele trabalha. E assim, foi uma semana. Porque ali foi um trabalhar que Deus fez. Porque assim, eu não tinha com quem deixar a Laura, né? A Laura é pequena, eu não tinha que deixar minha filha. E ali foi um tratar, eu falo que foi um tratar de Deus ali. Porque logo que. Aí ainda eu podia levar a Laura no trabalho. O dono de lá permitiu que eu levasse a Laura, porque o Rodrigo falou que eu não tinha com quem deixar. E foi difícil. O primeiro dia, ela não. Levar uma criança onde você trabalha não é fácil, né? Porque eles querem ficar em cima da gente. Aí uma amiga nossa da igreja, ela falou assim, não, deixa ela aqui comigo. E ela ficou. Porque ali Deus foi colocando tudo no seu lugar. E aí, quando eu entrei num sábado, quando foi na sexta, Deus abriu a porta, uma outra porta de emprego, da onde eu já estava, onde eu já estava trabalhando, né? E ali Deus abriu uma porta, foi uma benção, né? Porque Deus nunca deixa faltar nada, né? Você vê que Deus, ele trabalha em tudo. E ali eu tive onde deixar minha filha, onde eu não tinha, porque não tinha creche, né? Deus cuidou de cada detalhe. E ali nós conseguimos nos restaurar também financeiramente. O Rodrigo voltou ao trabalho. E Deus foi cuidando de tudo, né? De cada detalhe. E Deus é só louvor, só louvar a Deus por tudo que ele fez. E assim, Aline, é importante dizer que Deus não trabalha com barganha, né, Aline? Deus não... É justamente o que você falou. Pô, você teve dias que você só chorava, que você só orava, né? E às vezes um choro para Deus é uma oração. Né, Aline? Então, você vê toda essa dificuldade que você passou, na verdade, é aprendizado, né, Aline? Que muitas das vezes a gente tem que passar justamente para a gente depois estar levando para as pessoas realmente que você passou e não faltou nada na tua casa. Né? Então, realmente é um tratar de Deus. Às vezes nós achamos que nós somos alguma coisa, mas sem Deus não somos nada. E Deus não age, não age na barganha. Né? É importante falar isso para as pessoas, Aline, porque muitas pessoas eles acham que existem muitos lugares que as pessoas vão, não, se você der tanto, Deus vai fazer. Não, não é assim, pessoal. Deus não faz, Deus não trabalha desse jeito. Deus trabalha dentro do nosso coração. Basta a gente se entregar verdadeiramente ao Senhor, que Deus vai fazer um milagre. Deus tem muito mais coisas do que nós queremos. Muitas das vezes eu pensava, caramba, eu quero pedir isso para Deus, mas às vezes aquilo que a gente está pedindo é pouco para que Deus tem para fazer para nossas vidas. Né? Então, assim, é bom a gente dizer isso, que Deus não trabalha com barganha, Deus trabalha no nosso coração, verdadeiramente, né, Aline? E eu me lembro até, Aline, também até comentando com o Rodrigo, né? Falei, pô, Rodrigo, tu já parou para pensar que depois que você começou a servir a Deus, eu me lembro do Rodrigo, Aline, eu lembro dele que o Rodrigo pulava de galho em galho. O Rodrigo chegou a ter, se eu não me engano, 3 empregos, eu lembro dele. E eu falava, como é que tu aguenta? E não prosperava. E eu não tô falando de prosperar aqui
de ficar rico. Não estou falando disso, estou falando do modo geral, de ter a paz dentro de casa, de você ter um emprego fixo, de você saber para onde vai, sabe? De você ter uma tranquilidade, de você deitar tua cabeça no travesseiro. E depois, quando eu percebi que realmente ele se entregou o coração dele a Deus também, através das tuas orações, porque você, Aline, tenho certeza que é fruto de oração de muitas pessoas, né? De muitos amigos, a família de vocês é fruto de oração. E quando ele se entregou, Deus deu para ele aquilo que ele nunca teve, que foi aquela tranquilidade no emprego, né? Eu lembro do Rodrigo. O Rodrigo saiu daqui de Santos e ia lá, que a gente arrumou para ele dar treino em São Paulo. E ele ficava que nem louco, para cima e para baixo. E eu imagino vocês, sendo família, aonde isso ia chegar? Aonde isso ia chegar? E verdadeiramente, Deus mudou toda essa situação. Hoje ele tem um emprego fixo, não só um, como dentro da empresa. Eu creio, pelo que eu vejo e pelo que às vezes eu converso, né? Ele é uma pessoa que ele é honrada dentro do emprego dele, né? Que ele é uma pessoa honrada, não falta nada, as dificuldades elas vão vir, porque serve de aprendizado, né? Serve para edificar a nossa vida e que a gente conte o nosso testemunho para as pessoas. Só que assim, é nítido de ver que Deus transformou a vida do Rodrigo, a tua vida, né? Eu creio que a família de vocês, eu entrei numa célula, acho que, se não me engano, acho que até a filha dele, a tua filha mais velha estava na célula no dia. Não tem coisa melhor do que nós temos a nossa família perante o Senhor, cara. Não tem. As demais coisas, elas virão. É automático, é natural. Então, verdadeiramente, você tomou posição, entregou o teu coração a Deus, e Deus vem fazendo coisas maravilhosas na tua vida ali. Ele saía, eu lembro que o Rodrigo, ele saía às 5h30 da manhã, né? Nós saíamos juntos para trabalhar. Ele voltava 00:30. Eu falava, assim, era difícil de acreditar, porque como que ele aguentava, né? Tudo aquilo. Era uma vida difícil, era difícil. E depois você vê, quando a gente toma uma posição com Deus, Deus trata tudo, né? Porque hoje ele tem um trabalho fixo, ele trabalha menos, né? Deus foi abrindo essa porta, a porta agora ele tá com uma escolinha aqui também, do Boca em Praia Grande, né? Lá em Santos, não tem mais essa vida louca, né? Porque eu falava que era louca, eu falava, como se você aguenta tudo isso? Mas a gente tá aí, unido, a gente, que nem eu falo, a gente nunca imaginou que fôssemos conseguir financiar uma casa, né? Hoje a gente financiou, mesmo em meio à dificuldade, hoje a gente acertou, porque quando a gente, né, no momento de dificuldade, nosso tratar com Deus foi maravilhoso. E eu aprendi uma coisa muito grande, né, na dificuldade. Eu era uma pessoa que clamava muito, murmurava. Eu ia no mercado, eu comprava as coisas, e assim, na hora que passava, nossa, tudo isso, eu não glorificava Deus. Hoje eu glorifico cada compra. Deus, ele tratou muita coisa dentro de mim. Eu glorifico. Quando eu ia no mercado, quando eu gostava, né, de beber uma cerveja, eu comprava, às vezes, final de ano, era várias caixinhas de cerveja. E eu murmurava para comprar uma caixa de leite. Juro, hoje eu falo, Deus, como eu era. Porque quando Deus ele vai transformando, você vai vendo as coisas erradas que você fazia, que você achava que era certo, né? E não era. Eu murmurava, eu reclamava, eu era uma pessoa muito rancorosa também. Outra coisa que Deus tratou muito grande no meu coração, eu não era uma pessoa difícil de perdoar. Eu, assim, tu fala, você parece ser muito boazinha, mas se pisasse no meu carro, magoava, eu ficava assim, falar com a pessoa. Eu era muito rancorosa e Deus. Deus tratou isso grandemente no meu coração, né? Que quando você vai, Deus vai tratando tudo, Deus vai limpando tudo. Hoje eu não sinto, eu sinto uma paz, mesmo com às vezes no meio das dificuldades, eu sinto uma paz no meu coração, né? Hoje nós conversamos muito, o Rodrigo, né? Eu falo assim,
para muitos casais, hoje eu posso falar que passa dificuldade, eu não desista do seu casamento, né? Casamento é uma obra de Deus. O inimigo, ele tá aí para matar, roubar e destruir. Destruir os casamentos, principalmente a família, né? Hoje nossos filhos vão para a igreja, são todos batizados, né? Eles agora mesmo eles estão lá no culto dos jovens. E é maravilhoso de ver as nossas orações à noite, como Deus transformou a nossa vida. E que nem eu falei, não tem prazer. Eu achava, é muito bom beber, sair, bagunçar. Eu achava que era um prazer, mas não tem prazer maior do que estar com Deus, né? Não tem prazer maior. Eu falo que teve um momento, uns dias atrás, eu tava. Porque assim, não é porque você tá na igreja que não acontece, que nem você falou. A gente passa dificuldade, mas com sabedoria. E vem ter pessoas para te apontar, para te desanimar dentro da igreja, né? E eu comecei a ficar um pouquinho desanimada. E aí nós estamos fazendo a obra e a gente foi num. Eu lembro que a gente foi fazer. Como se fala? A gente foi ação social. A gente foi falar com as mulheres que trabalham nas ruas. E eu tava meio assim, e a gente começou a preparar aqui em casa, veio a minha líder, e a gente preparou tudo para a gente poder sair e levar da palavra de Deus. E naquele dia nós começamos uma oração. E aí foi um mover tão grande na casa, eu me derramei em lágrimas, eu pude sentir o Espírito Santo. Porque às vezes no momento que você tá fraco, Deus, ele vai lá e te renova. E eu chorei tanto, eu me lavei, foi tão emocionante. E aí naquele dia eu fui para as ruas, levar da palavra de Deus. E quando você faz a obra, né, você vê o quanto as pessoas necessitam dessa palavra, que as pessoas aceitam oração, aquelas que estão na rua, né? Quanto que aquelas mulheres não estão lá porque elas querem, muitas. Foi uma coisa tão linda, um trabalhar tão, assim, é muito bom ir para as ruas. E Deus, ele me renovou, ele me lavou. Estar na presença de Deus é maravilhoso. Naquele dia eu me derramei em lágrimas, quando você se põe. O que Deus, o trabalhar que ele fez aqui na minha casa, Deus falou muito grande, né, o nosso filho, o Marcos, ele tem 10 anos. Ele começou a chorar também de uma maneira que você fala, uma criança. Ele chorava, eu me arrepio agora de falar. Porque assim, e Deus foi falando, usando pessoas para falar com a gente. E foi lindo mover que Deus fez aqui dentro da minha casa. E por isso que quando a gente entra na presença de Deus, a gente não quer sair. A gente, quer dizer, nem não pode sair, porque é maravilhoso o transformar, nós ver nossos filhos se rendendo, né? Não tem caminho, não tem outro caminho, né? Para a gente ver os nossos filhos bem, em paz, né? Aline, queria que tu contasse só um pouquinho a importância, né, da igreja, né? A importância da igreja nessa mudança, nessa transformação da tua família, né? Das pessoas que te acolheram, das pessoas que te receberam. Que tu contasse realmente o que a igreja, a importância que teve a igreja na transformação da tua família. Então, quando eu cheguei lá na igreja, a gente estava com um casamento destruído, né? Querendo restauração. E Deus colocou pessoas maravilhosas, nossa líder, a Tati, a Jaque, o Thiago fez a nossa Casa de Paz, que hoje eles fizeram um trabalho maravilhoso, né? Que lá na igreja tem a Casa de Paz. 8 semanas eles vêm na nossa casa, falam uma palavra, e ali Deus foi falando grandemente ao nosso coração. E aí a gente entrou lá na igreja, o Rodrigo se batizou, nossos filhos se batizaram, porque foi, na verdade, para nós, nessa época, foi muito rápido o que Deus fez, de verdade, foi muito rápido. Por quê? Porque nós abrimos o coração. Porque, assim, se o Rodrigo tivesse endurecido também, Deus não tinha transformado, seria mais um casamento destruído. Mas ele também abriu o coração e quis a mudança, né? O Rodrigo chegou a falar que não me amava mais. Mas Deus, ele volta, Deus, ele restaura. Ele chegou a ir embora 2 vezes, 2, 3 vezes de casa. Falando que não gostava mais, não queria mais, não era o que ele queria. Porque
Mas aí por isso que eu falo, quando eu me posicionei e eu fui mudando, ele foi vendo a minha mudança, porque não é gritando, ofendendo que eu ia trazer ele de volta, né? E eu falava, Deus, se for da tua vontade, ele vai mudar. Deus vai repreender isso da nossa vida. Porque uma vez eu lembro que eu falei pro Rodrigo, né? Eu falei assim, você acha, porque não vai adiantar. Você acha que se a gente viver outro casamento, não vai dar certo, porque sem Jesus não vai dar certo. Nós vai bater de galho em galho e não vai dar certo. E eu não quero isso para minha vida, né? A gente tem tudo para ser feliz e eu não vou aceitar. E assim, Deus foi maravilhoso. Então aí ele aceitou, ele abriu o coração dele também, porque se ele não tivesse aceitado, a gente não estaria aqui hoje restaurado, mudado, curado, transformado. E aí lá na igreja, Deus foi trabalhando, nós aceitamos, né, a Jesus. E nós quisemos a mudança na nossa vida, né? E assim, e a gente tomou essa posição. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque hoje eu vendo o meu casamento restaurado, né? Eu vejo meus filhos felizes, né? Isso não tem preço, né? E é Deus que faz, né? É emocionante, porque eu achava que não tinha mais jeito, né? Porque você ouvia a pessoa falar, não te amo mais, mas Deus, ele transforma, né? Onde a gente acha que não tem mais amor, Deus, e é um trabalhar que volta maior, eu falo, porque hoje a gente se ama, a gente se respeita, e tudo que Deus vem transformando na nossa vida por isso que eu falo, gente, não desista, né? Que as dificuldades vêm. Eu É, acho que as dificuldades sempre vão vir, mas a gente tem que ter uma posição. E sem Deus, não né, tem nada mais. a gente não consegue. A importância, né, Aline, da igreja, né? As É, pessoas precisam entender a importância da igreja, né? A igreja é aquele lugar que você... eu estava até comentando com o presbítero esse dia, né? Nós estávamos até falando para o pessoal. Que a igreja ela é um hospital, né? São pessoas que chegam lá com o emocional, com a parte espiritual totalmente destruída. Então, a igreja nada mais é do que um hospital, que ali as pessoas vão se tratar. E ali dentro da igreja, Deus usa o pastor, usa as pessoas justamente para estar ajudando, intercedendo, né? A favor daqueles que estão com dificuldade. Então, as pessoas precisam entender o quão grande é importante a igreja no papel da transformação das pessoas, né? Às vezes você... e também, né, Manuel, eu falo agora que a igreja e eu, assim, amigos também, né, porque eu tinha amigas que eu falo assim, que tem aquelas pessoas que te colocam lá no fundo, não, desiste, não perdoa. E tem aquelas pessoas que realmente são usadas por Deus, que fala, não desiste, vai lá. Umas amigas minhas, Simone, né? Eu posso citar a Simone, a Monique. Deus colocou pessoas maravilhosas, a Sol, a Raquel, todas essas mulheres servas de Deus, né? Que eu não ia, elas sabem o quanto eu mudei, né? Elas me conheceram meu antes e acho que eu vejo essas pessoas que me veem agora e falam, nossa, vê a minha transformação. Porque assim, são pessoas sábias, a gente tem que ter muita sabedoria, porque né? Porque elas sempre falam, Aline, não desiste. Elas me ligavam, então elas me ajudaram muito para mim não desistir, né? Porque elas são mulheres maravilhosas, servas de Deus, né? Deus, e ela só sempre ela orando por mim, orando pelo meu casamento. Então Deus envia as pessoas, né? Que sempre estão ali. Às vezes a gente acha que ninguém está orando por nós, né? Mas tem muitas pessoas, né? Hoje eu oro por tantas pessoas, né? Que eu quero que conhecer, estar na presença, não tem lugar melhor, né? Como eu falo, do que estar na presença de Deus. Quando a gente começa a orar, e a gente não só pedir por nós, né? Eu falo, porque hoje eu quero ver minha família toda porque é muito se fácil, né, Ale? derramando na presença do Senhor. É muito fácil hoje, né? Você desistir das coisas. É mais fácil você desistir do que você ser perseverante.
né? Só que sem perseverança você não chega a lugar nenhum. Então, teu casamento tá ruim? Larga, deixa de lado. Se Sim, você encontra uma pessoa que fala, não, luta, entendeu? Então, assim, infelizmente hoje as coisas certas se tornaram erradas e as coisas erradas se tornaram certas, né? Para o mundo, né? Para o sim. mundo, porque nós vamos na contramão do mundo. Nós vamos na contramão do mundo. Então, para quem está estudando, você está com dificuldade no casamento, não desiste. Daqui é um testemunho vivo que não desistiu da família dela. Então, isso que é importante as pessoas entender. Você vai encontrar pessoas que vai falar, desiste, vamos sair, Muitas, vamos ali. muitas. E aí você acha que é amigo. E na verdade, não. Você tem uma família, você imagina agora, você com 2 filhos, o Rodrigo com 3 filhos, é uma família construída, de uma hora para outra se destrói. Então, tu imagina na cabeça dos filhos como que isso transforma. Então, quer dizer, Que eles já vinham de traumas, né? Assim, entendeu? porque o que eles vão pensar? Eles não vão acreditar no casamento, não é verdade? Eu falava, porque eles vão falar, nossa, já é segunda vez. Eles não vão nascer com uma. Eles vão pôr na cabecinha deles que nada vai dar certo. Porque o meu filho, quando ele viu, né, esse tempo, as nossas brigas, ele falava, não, eu não acredito, porque em casamento, ele falava que nem queria casar, né? O vício do meu filho, porque nunca não vai dar certo. E acima, Porque e ele acima de, via dentro de casa. e acima de todas as Exemplos, né? coisas, a gente precisa entender que todas as decisões que nós formos tomar, nós temos que botar diante do Senhor. Todas as decisões. Eu tenho certeza que se a pessoa ajoelhar, orar a Deus, pedir um direcionamento, Deus vai dar um direcionamento. Deus vai dar um direcionamento. Infelizmente, a gente às vezes vai buscar conselho em quem não tem base para nos dar conselho. Então, isso é complicado. Então, você tem que buscar conselho nas pessoas que têm base, que de repente já passaram uma dificuldade. Então, isso é importante a gente deixar bem claro aqui, que se você... Não adianta você... meu casamento está se destruindo. Tá bom, eu vou lá na minha amiga, que minha amiga é solteira. Como é que você vai se aconselhar com uma pessoa solteira? Ela não é porque ela não quer te dar um conselho bom, ela quer, na mente dela, é bom ser solteiro. Então, assim, de É, repente a resposta dela para ti, larga o teu marido. E eu deixo mais uma vez claro, a família, você olha na Bíblia, a família é um projeto de Deus. Então, tenho certeza que se a gente se render a Deus, Deus vai transformar novamente, como transformou a minha também. A minha família também foi transformada. A minha família hoje está na presença de Deus, foi transformada. Eu sou muito grato a Deus por isso, porque hoje verdadeiramente, nós vivemos em paz, nós temos as nossas dificuldades, como todo casamento tem, só que hoje a gente se respeita, hoje a gente escuta o que o outro está falando, às vezes um fica bravo, o outro fica bravo, então um vai dormir. Então as pessoas precisam entender isso, nós temos que, além de tudo, respeitar quem está do nosso lado. Né? Então, sim. é o que a gente procura viver diariamente, entendeu? É o que eu falo assim também, né? A gente acha que a gente está a nossa vida um casamento feliz, né? Eu e o Rodrigo sempre se demos bem. Só que assim, a gente não sabe o que a pessoa inveja, né? De ver a sua família. Por isso que você sempre tem que estar na posição, sempre orando, buscando, porque as pessoas não acreditam hoje em dia mais no casamento. Então, tem pessoas que causam muita inveja. Então, a gente tem que repreender todo o mal do nosso casamento, né? Mesmo antes, né? Eu ouvi pessoas falar, nossa, como que você se dá bem com o Rodrigo? E como ele trata bem os seus filhos? Porque hoje em dia, como a gente já vem de casamentos com filhos, é difícil você encontrar alguém que trate bem o seu filho, né? Verdade. Hoje em dia, ainda mais hoje em dia que a gente vê, né, tantos casos de pessoas que, ultimamente, de padrasto que matam os enteados, maltratam, todas as crianças sofrendo, e você encontrar alguém que ame seus filhos, é muito difícil, né, que te ame seus filhos, porque eu acredito assim, que uma mãe tem que sentir primeiro se a pessoa ama os seus filhos, né? Porque senão nada vai dar certo. Igual eu amo os filhos dele, a gente se dá tudo bem, isso é difícil. E isso de verdade, Manuel, causa inveja, porque assim, porque é muito. Quando a gente fala com pessoas que vêm de outros casamentos, a gente vê a confusão que é,
né? Que é difícil você se dar bem com alguém quando tem um passado assim. Mas graças a Deus, ali nisso, a gente sempre se deu bem, a nossa família, os nossos filhos, né? Então, vem a inveja, vem a pessoa, por que que ela conseguiu, né? Eu já ouvi isso, né? Como que ele trata bem, assim, seus filhos? Isso vai despertando uma inveja, as pessoas querendo aquilo que é teu. Então, por isso que a gente tem que vigiar muitas vezes. Até no nosso falar, o que a gente fala. A gente também não pode abrir muito da nossa vida para as pessoas, porque acaba despertando algo nos outros. Por que que ela tem e eu não tenho? Por que que ela conseguiu e eu não? Né? Porque, na verdade, assim, eu e o Rodrigo, a gente mesmo antes, a gente nunca brigou por causa de filho. A gente sempre começou, tentou se entender, né? A gente tinha tudo para dar certo antes, igual eu falei no começo. Ele sempre foi eu nunca fui me senti tão amada. E assim, de repente veio toda essa confusão, né? E essa inveja, eu falo, ele se transformou, né? E assim, e Deus fez um tratado depois muito grande na nossa vida. Porque em todo casamento, é assim, eu falo, se a gente não vai por amor, a gente vai pela dor. Eu fui pela dor, né? O Rodrigo também. E hoje a gente estamos transformados, né? A gente se ama, se respeita de uma maneira ainda melhor. Legal. Bem melhor, né? Porque com Deus a gente se respeita, a gente conversa, a gente ora dentro da nossa casa. Então a gente tem que ter muito cuidado assim das coisas que a gente fala para as pessoas, sobre o nosso casamento, né? Porque a gente tem que falar o que Deus fez da transformação e orar para que sempre tá vigiando, né? Porque o inimigo tá aí para colocar pratos, coisas e a gente repreender isso, né? Porque não é porque a gente está na presença de Deus que nada vai acontecer, né? A gente sempre tem que estar na posição e repreendendo todo o mal, né? Amém, que amém. possa vir e querer destruir nosso casamento e por isso que a gente tem que estar sempre firme. E nós Amém. estamos aí. Amém, Aline. Aline, eu queria que tu falasse um pouquinho só da célula que você começou a falar, que elas estão sendo online, né? Eu participei já de duas, ontem, terça-feira, né? Não, quinta-feira eu participei. Quinta, todas as quintas, 20 horas. Foi uma célula abençoada, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. A célula foi um presente, né? Que nós deixamos, a gente resolveu fazer. No começo a gente tinha muito medo, né? Você fala assim, eu não vou saber falar, a gente tá gatinhando e a gente falava, será que a gente vai conseguir, né? Mas, assim, quando a gente entra na igreja, a gente não pode ficar sentado, a gente tem que ter ousadia, né? E a gente tem a célula Restaurados para Servir, onde é a célula eu, Rodrigo, minha irmã, a Juliana e o Wagner, né? E, assim, ali a gente era presencial, né? Aí era uma benção ali, e a gente também vai aprendendo. Cada palavra ali a gente vai aprendendo, a gente estuda ela e para a gente poder passar, porque tem muitas pessoas que não gostam de ir para a igreja, né? E aí a gente e aceita uma célula, vem em casa, né? E ali a gente pode falar um pouco de Deus e a gente assim percebeu que principalmente os jovens, o meu irmão, o João, os que tem 16, os jovens ali, eles vêm e escutam da palavra. E assim, é uma benção a célula. E agora está sendo online. E agora a gente tem que estar fazendo testemunhos. E o testemunho é tudo, né? Ele edifica. Né? O testemunho é maravilhoso. E assim, as pessoas, cada vez mais, a gente está conseguindo mais pessoas. E se Deus quer transformando, né? A gente falando mais da palavra de Deus, onde nós possamos tocar os corações. E nós também estamos aprendendo, gatinhando. E nós queremos muito mais de Deus. A gente está fazendo a obra. Amanhã mesmo a gente vai para a rua levar café da manhã. Tem batismo na nossa igreja, né? Que a gente vai participar. A gente está lá. A gente sempre está buscando mais de Deus, né? Porque a gente tem que fazer a obra. Que o que Deus fez na nossa vida, a gente quer que Deus
faça na vida dos outros, né? Restaure, transforme, Deus cura, ele é o nosso Todo-Poderoso. Então a gente aprende que a gente teve essa ousadia que a gente quer mais e Não, fazer. A gente vai para a rua, a gente leva a palavra. O Rodrigo, ele gosta muito. Sábado retrasado eu fui, sábado passado ele foi, e amanhã nós vamos de manhã levar um café da manhã, falar de Deus, né, para as pessoas moradores de rua. E é muito gostoso quando a gente faz esse trabalho, né? é, Porque a gente vê que as pessoas precisam da palavra, né? E as pessoas querem ser transformadas ali. Tanto que tem pessoas ali que a gente vai levar o café que falaram que vão estar na igreja à noite e querem ser transformada, batizada, porque a gente fala assim, não precisa você estar ali no batismo, eu tenho que ser santo. Não, né? A gente vai do jeito que você está, porque Deus vai te transformar. Deus, ele vai tirar de você, é só você permitir. Deus vai transformando tudo na sua vida, né? e hoje, né, Aline, hoje nós não temos mais desculpa de não falar do nome de Deus. E você falou, às vezes a pessoa não vai na igreja, mas hoje tem lives, né, hoje tem Sim. célula, hoje tem, se você entrar no YouTube, você pega a palavra de diversos pastores, se não todos que hoje tem. Então, assim, hoje você pode estar acompanhando uma palavra de Deus a todo momento. Eu aqui na minha casa mesmo eu coloco louvores, a gente escuta a palavra. Então, assim, hoje não tem desculpa de não escutar, de não conhecer a palavra de Deus. Hoje está em todos os lugares, todo mundo tem um telefone na mão. Então é importante É, isso daí, né, Aline? Aline, com certeza. queria que tu deixasse, né? Já estamos já quase uma hora de live, né? Para você ver como passa rápido. É, Nem, no do, começo eu nem, fiquei muito nervosa, eu não nem sabia nem doendo, como começar, você vê. nem Aí doendo. depois a gente vai se acalmando, É. né? Deus vai Eu, trabalhando, a gente. eu queria que tu deixasse, né, Aline, uma palavra para quem está nos acompanhando, uma mensagem que você quiser falar para o pessoal, né? Fica à vontade. Eu quero falar, como eu falei, de restauração, né? Do casamento, para que vocês nunca venham a desistir, né? Que Deus, ele transforma. Que às vezes, onde você acha que não tem mais solução, Deus tem a solução, né? Só você clamar a Deus com todo o teu coração, que Ele ouve o seu clamor. Eu falo que a oração, ela é tudo, né? A gente dobrar os nossos joelhos na madrugada, Deus incomoda a gente, que Deus, ele restaura, ele transforma. Assim como Deus restaurou o meu casamento, a minha família, ele vai restaurar a sua, né? Eu não sei o momento que cada um tá passando, mas a gente tem que crer, né? Ter fé, que Deus, ele tudo pode, para a gente nunca desistir e andar nos caminhos do Senhor. Não tem outro caminho melhor, como eu falo novamente, não tem prazer maior do que estar na presença do Senhor. Hoje eu sei disso e dou glória a Deus por tudo que Deus fez na minha vida e tantos milagres, e Deus ainda tem muito que fazer, né? Verdade, Muito. verdade, Aline. Aline, eu queria te agradecer por você ter aceito o nosso convite, né, de estar contando um pouquinho do que Deus vem fazendo na tua vida, na vida da tua família, né? É muito importante para a gente, para quem tá acompanhando, para quem está assistindo, porque só dessa forma que a vida das pessoas vão ser realmente edificada, que as pessoas vão entender que Deus, na dificuldade, é uma oportunidade para Deus fazer um milagre, né? Então, eu queria te agradecer. O Rodrigo está aqui do meu lado. Amém. Ele quer encerrar com uma oração. Amém. Eu ia pedir para vocês encerrarem com a oração. Amém? Boa noite, Manuel. Boa A noite, meu irmão. paz. Bom, meu irmão. Como é que você Bom. tá? Primeiro, te parabenizar aí por esse trabalho, né? Que vem edificando pessoas, você pode ter certeza disso. E você sabe que, para nós, você é mais do que um amigo, né? Você é um membro da nossa família, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, tá? E Deus te abençoe por tudo, Deus abençoe sua família. Espero que as pessoas que acompanharam, né, hoje possam entender a importância de Deus na nossa vida, nos nossos caminhos. Como você falou, você me conhece há anos e você sabe que eu, né, dei muita cabeçada, não tinha
pais, não tinha trajetória, não tinha emprego fixo, né? E a gente vai vendo aqui que Deus tem algo muito grande na nossa vida, mas a gente precisa deixar Deus entrar. Que Deus não habita, né, em bagunça, Deus não habita em lugar sujo, né? Então a gente vai que passar por uma transformação, um processo muito grande, para que pudesse hoje estar aqui testemunhando algo tremendo para a vida de cada um de vocês, tá? Nós vamos encerrar aqui com uma oração, a live do nosso amigo Manuel, porém, pedir para que Deus permaneça na vida de cada um, né? Que Deus permaneça tocando aos corações de cada um que hoje aqui acompanha, tá bom? Então nós vamos fazer uma oração, tá, Manu? Amém. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, papai, nesse momento, Senhor, queremos apenas, papai, te agradecer por tudo que tem feito, por tudo que ainda há de fazer, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, papai. Nós não sabemos o que cada um que se dispôs, né, a estar aqui acompanhando essa live, esse testemunho, está passando. Mas o Senhor sabe. Que o Senhor venha tocar os corações, papai. Que o Senhor venha esquadrinhar o coração de cada um que aqui esteja presente. E que essa live, esse testemunho, possa ter, Senhor, plantado alguma semente, Senhor, no coração das pessoas, papai. E a gente sabe que o trabalhar e que o mover é seu. Que tudo que venha a ser feito, papai, é para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, papai, nós clamamos misericórdia pelo teu povo, Senhor. O inimigo tem tentado nos calar, o inimigo tem tentado se levantar, papai. Mas nós não aceitamos essa situação, pai. Estamos aqui, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor. Para honrar o teu nome, papai. E em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, Rodrigo. Amém, Aline. Obrigado mais uma vez aí pelas palavras. Obrigado por estar também ajudando esse projeto, né, Rodrigo? Que é muito importante, cara. Então, que a vida de vocês seja cada vez mais transformada, que através do casamento, da vida de vocês, as pessoas possam entender que Deus faz o sobrenatural, faz o milagre, né, cara? Então, que essa obra que vocês vêm fazendo, tanto na célula, como indo falar com as pessoas, com as mulheres na rua, nas noites, levando um café da manhã, que Deus possa cada dia mais abençoar a vida de vocês. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado você pela oportunidade da gente ter falado um pouco do nosso testemunho, né? Obrigado mesmo. A gente fica muito feliz de poder participar e que Deus venha te abençoar grandemente, né? Nessa obra que você está fazendo também, dessas lives que edificam, né? Eu vejo todas, Manuel. Muito edificante mesmo. Legal, legal. Fica com Deus, pessoal. Deus abençoe, Rodrigo. Amém. Amém, Aline. Tá. Tchau. Um abraço. Fica com Deus. Tem muito neném. Falando mais até Pessoal, queria agradecer mais uma noite abençoada, que nós escutamos aqui a Aline falando do seu casamento, de tudo aquilo que Deus fez no casamento dela e vem fazendo e transformando. Então, pessoal, a palavra de hoje é não desista. Não desista porque Deus tem grandes coisas. Deus transforma na dificuldade. Quando você achar que não tem mais jeito, para Deus tem jeito. Eu creio em nome de Jesus que nessa noite muitos casamentos estão sendo restaurados. Amém, pessoal? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente hoje, né? Sábado que vem teremos nova live e que Deus possa abençoar o coração de cada um, pessoal. Fiquem com Deus, um bom final de semana e Deus abençoe a todos. Amém? Tchau, tchau.